A questão 6 diz o seguinte: diz que o Colégio Militar do Rio de Janeiro promoveu uma campanha junto aos seus alunos no intuito de angariar alimentos não perecíveis e doá-los a instituições assistenciais no bairro da Tijuca e em torno do bairro. Ao saber da campanha do Colégio Maria, aluna do 6º ano, prontificou-se a conscientizar todos os demais alunos da importância de ajudar o próximo. No final da campanha, foram arrecadados 528 quilos de açúcar, 240 de feijão e 2016 de arroz. Maria, então, sugeriu que esses alimentos fossem acondicionados em cestas e distribuídos de forma que cada cesta tivesse os 3 alimentos e que a quantidade de alimentos do mesmo tipo fosse as mesmas em todas as cestas. Sabendo que todos os alimentos foram doados, de acordo com essa distribuição, e o número de cestas era o maior possível, não esqueça, o número de cestas é o maior possível, quantos quilos de arroz havia em cada uma das cestas. Então, vamos fazer a seguinte análise, turma. A questão disse para a gente que a escola fez essa campanha e eu vi que ela conseguiu angariar os seguintes produtos. Conseguiu o açúcar, vamos colocar aqui o açúcar, conseguiu exatamente 528 quilos de açúcar, conseguiu feijão, vamos colocar aqui, conseguiu exatamente 240 quilos de feijão, conseguiu o arroz já conseguiu 2.016 quilos, foi 2.016 quilos de arroz. Beleza, o que Maria decidiu? Maria decidiu que ia colocar na cesta os 3 produtos. Então, na cesta era para vir açúcar, para vir feijão e para vir arroz. Então, eu vou fazer o seguinte: o número de cestas que foram doadas, eu vou chamar de N. Então, na mesma cesta vinha açúcar, vinha feijão e vinha arroz. E, além disso, cestas diferentes tinham a mesma quantidade de produtos do mesmo tipo. Então, se uma cesta tivesse 30 quilos de açúcar, todas as cestas tinham 30 quilos de açúcar. Se uma cesta tinha 20 quilos de feijão, todas as cestas tinham 20 quilos de feijão. E a mesma coisa por o arroz. Se eu perguntasse a vocês quantos quilos de açúcar foram colocados em cada cesta, bastava você pegar o total de açúcar que conseguiram arrecadar, que foi 528 quilos, e dividir pelo número de cestas. É lógico. Se você tem 2 cestas e tem 528 quilos de açúcar, cada cesta vai ficar com metade e metade. Metade de 528 dá 264. Então, cada cesta fica com 264 quilos de açúcar. Então, toda vez que eu quiser determinar quantos quilos de um produto tem por cesta, basta pegar o total arrecadado e dividir pelo número de cestas. A questão perguntou, aliás, quantos quilos de arroz ela vai colocar em cada cesta. Então, você vai ter que pegar 2.016 e dividir pelo número de cesta. Lembrando que essa foi a pergunta que a questão fez. A questão não perguntou que é o número de cesta. Só para fechar, se eu perguntasse para vocês quantos quilos de feijão foram colocados em cada cesta, vocês teriam que pegar o total de feijão, que foi arrecadado, 240 quilos, e dividir pelo número de cestas. Isso é elementar. Simples, simples, simples. Ok. Professor, e agora? O que eu faço? Cara, vamos fazer o seguinte. Ele falou uma outra coisa muito importante. Ele falou que o número de cestas, ela quer distribuir a maior quantidade de cestas possível. Então, o número de cestas distribuído é máximo. Aqui nessa expressão, eu já estou vendo que N é divisor de 2016, é divisor de 240, é divisor de 528. Então, obrigatoriamente, o N ele é um divisor comum a 2016, a 240 e 528. Como o N tem que ser máximo, o N não é um divisor comum qualquer, é o maior divisor comum a 2016, 240 e 528. Então, se alguém me perguntar quem é o N, eu respondo para a pessoa que o N é o MDC, ou seja, o maior divisor comum de 528, 240 e 2016. Aqui está o N. Professor, mas a questão não quer saber o N, a questão quer que a gente determine quantos quilos de arroz colocar em cada cesta. Mas para você saber a quantidade de quilos de arroz que coloca em cada cesta,
Você precisa identificar quem é o N. E aí, como é que a gente faz isso? Eu digo, cara, é muito simples. Você vai calcular o MDC desses três números. Quais são os três números? 528, 240 e 2016. Professor, como é que eu faço para calcular esse MDC? Eu já mostrei para vocês aqui na resolução da questão 1 uma maneira, na questão 2 outra maneira e na questão 3 outra maneira. Então eu vou usar o método em que eu vou dividir esses números pelos menores primos possíveis, que divide simultaneamente os três. Por exemplo, o menor primo que a gente conhece, 2. O 2 divide simultaneamente os três? Sim, então o 2 eu vou considerar. Se eu pegar 528 e dividir por 2, vai dar 264. 240 por 2, 120. 2016 por 2 vai dar 1008. De novo, eu continuo repetindo essa pergunta. Qual o menor primo que divide simultaneamente os três números? 2. 264 por 2, 132. 120 por 2, 60. 1008 por 2, 504. Qual o menor número primo que divide simultaneamente os três números? 2. 132 por 2 dá 66. 60 por 2, 30. 504 por 2, 252. Repita essa pergunta constantemente. Qual o menor primo que divide simultaneamente os três números? 2. 66 por 2 dá 33. 30 por 2 dá 15. 252 por 2 vai dar 126. Professor, essa pergunta se repete? Sim. 2 de novo? Eu digo, não. 2 não divide em 33 e nem 15. Então, vou para o próximo primo. Qual o próximo primo? 3. Será que 3 divide simultaneamente os 3? Sim. Divide 33, divide o 15 e divide 126. Então, 33 por 3 dá 11. 15 por 3 dá 5. 126 por 3, 42. Professor, como é que você sabia que 126 é divisível por 3? Eu só somei os algarismos. 1 mais 2, 3, mais 6, 9. 9 é divisível por 3? Sim. Então, 126 é divisível por 3. De novo, eu repito. Qual o menor primo que divide simultaneamente eles? 3 não é, porque 3 não divide nem 11 nem 5. Qual o próximo primo depois do 3? É 5. O 5 só divide o 5, não divide nem 11 nem 42. O próximo, 7. Professor, o próximo primo, 7, já é superior a um deles. Isso quer dizer que a partir daí não vai existir mais nenhum primo que divide simultaneamente os três números em questão. E aí o aluno, cadê o MDC? É o produto desses números aqui que eu achei. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 3, 48. Então o MDC procurado é 48. Lembrando que 48 não é o que a questão pede. 48 é a máxima quantidade de cestas que ela consegue distribuir. O que a questão pede é o número de quilos de arroz por cesta. Então você tem que pegar o total de arroz arrecadado e dividir pelo número de cesta, 48. 2016 por 48 a gente já fez aqui, ó. A gente está dividindo o número que está aqui por esse produto que é 48. Então quando eu dividi 2016 por 48, eu achei 42. Ah, professor, isso significa dizer que temos exatamente 42 quilos de arroz por cesta. Eu digo exatamente. Se a questão te perguntasse quantos quilos de açúcar tem por cesta, 528 por N, a gente já fez, ó, 528 por 48 deu 11. Assim que se eu perguntasse quantos quilos de feijão tem por cesta, é 240 dividido por 48, ó, tá aqui, ó, dá 5, tudo bem? Então a alternativa que tem 42 seria exatamente a letra E, né? Não, a letra E não, a letra D, 42. A letra E, pessoal, é o número máximo de cesta. Cuidado, tá bom? Geralmente as questões estilo Enem e o próprio Enem adora colocar uma alternativa esperando uma falha de interpretação tua, tá bom? Então a resposta correta é a letra D de dado, 42. E agora, professor? Agora você vai assistir o próximo vídeo com a resolução da questão de número 7.